Eu sou a professora Leila. Iremos dar continuidade à parte da disciplina de fitopatologia, que estamos falando sobre a taxonomia dos fungos fitopatogênicos. Essa é a quarta e última videoaula sobre este assunto. Já discorremos sobre os reinos protista, reino cromista, e dentro do reino fungi já falamos sobre os Chytridiomycota, que hoje foram classificados por Blastocladiomycota, já falamos sobre o Zygomycota e sobre Ascomycota. E nesse vídeo iremos discorrer sobre o filo Basidiomycota e um grupo artificial dos anamórficos, ou ditos imperfeitos ou mitospóricos, ou mesmo chamados de deltomicetes. Vamos falar agora sobre o filo Basidiomycota. São os fungos mais evoluídos que a gente já estudou até então. Ele produz esporos sexuais chamados basidiósporos, produzidos nessas basídias. Como eles são externos, a gente chama esses de esporos exógenos, externos. Esse filo pode produzir até 4 tipos de esporos assexuados: picniósporos, aecidiósporos, urediniósporos e teliósporos. E todas essas estruturas, esses esporos, eles são produzidos em estruturas diferentes. O picniósporo dentro de uma pícnia, o aecidiósporos em uma estrutura chamada aécia, o urediniósporos em uma estrutura chamada urédia e os teliósporos numa estrutura chamada télia. As hifas são septadas, né? E isso é uma característica de um fungo bem evoluído, como a gente está vendo aqui. Hifas septadas, e podem produzir grampos de conexão, porque às vezes você tem grupos de anastomose, que é junção de 2 hifas, e para manter essa anastomose há esses grampos de conexão. Presença de corpos de frutificação, como é o grupo dos Basidiomycotas, esses corpos chamados basidiocarpos, como os cogumelos, orelhas de pau. E, pelo que a gente viu da complexidade, são os mais evoluídos, como já mencionamos anteriormente. Aqui uma foto de microscopia eletrônica de uma basídia. A basídia com os basidiósporos. E aqui uma basídia segmentada, que originou de um esporo chamado teliósporo. Tanto que a fase sexuada dos fungos, de maneira geral, é chamada de teleomórfica. Tem a ver com a origem, né, de um basídio dentro dessa fase aqui, que vai originar a fase sexuada no teliósporo. Aqui, um cogumelo de um Basidiomycota, né, a estrutura macroscópica. No caso, as basídias e os basidiósporos são encontrados na parte embaixo aqui desse cogumelo. O grupo de anastomose, que pode ser encontrada também nesse grupo, né? Aqui o esquema de uma basídia, que pode ser dessa forma, clavada ou segmentada. Aqui, no caso, é um teliósporo que originou a basídia segmentada. Aqui um aspecto de como um basídio pode crescer, né? Pode se originar desde uma basídia jovem até se estabelecer o basidiósporo na fase mais madura desse basídio. Desse filo Basidiomycota, encontramos gêneros como boletos, agáricos, que no caso é um cogumelo comestível. Nesse grupo também encontramos micorrizas, mas fungos saprófitas, mas vamos observar quais são os grupos de parasitas de plantas. São importantes nesse grupo os causadores de ferrugem e os causadores de carvão, igual a gente está vendo aqui, o xílago, que causa o carvão do milho, e a mileia, no caso, a ferrugem do café, e Puccinia, ferrugem de diversas plantas, como goiabeira.
O carvão do milho, aqui representado, nessa foto a gente observa que cada grão do milho se torna uma coisa totalmente disforme. O que seria isso? O fungo, ele consegue se estabelecer dentro do que seria o grão e causa hiperplasia e hipertrofia no grão, né? Em alguns povos, esse patógeno não é visto como uma coisa ruim, pelo contrário, vira uma iguaria, né? Alguns povos de origem inca, na América Latina, se alimentam do carvão, né? Dizem que é bem saboroso. Esse patógeno, ele entra via os órgãos florais e se estabelece ali na planta. A ferrugem asiática da soja também, né, Phacopsis pachyrizi, é dentro desse grupo dos Basidiomycetes. Aqui nós estamos vendo uma urédia, né, os urediniósporos que estão causando essa doença. Isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica e aqui numa lupa. É interessante observar que as ferrugens, elas podem ser classificadas em macrocíclicas ou microcíclicas, dependendo se elas produzem os 5 tipos de esporos que nós já mencionamos. Se produz os 5, né, que é o basidiósporo, picniósporo, aecidiósporos, urediniósporos e teriósporos, ela é considerada como de ciclo completo ou macrocíclica. O próprio nome já diz, macro é grande, né? Então ela consegue produzir os 5 tipos de esporos. Ou microcíclica, que ela produz 4 ou menos, né, esporos. Outra classificação é se ela é autóica ou heteróica. Vamos lembrar, ferrugens e carvões são patógenos biotróficos, todos eles são biotróficos. E se ela completa todo o ciclo de vida das ferrugens, né, independente se ela é macrocíclica ou microcíclica, se ela produz 5 tipos de esporo ou menos, né? Se ela completa esse ciclo em um único hospedeiro, por exemplo, plantas de café, ela é dita autóica. Mas se essa ferrugem ela tem o seu ciclo completo em mais de um hospedeiro, por exemplo, nós vamos explicar, a ferrugem do como do trigo, parte da vida desse patógeno se dá no trigo e parte em uma planta dita hospedeiro alternativo, que é a Berberis vulgaris, que é uma planta infestante. Então, qual seria a ferrugem mais complexa? Aquela que é macrocíclica, que tem os 5 tipos de esporos, e heteróica, que parte da vida dela é num hospedeiro e parte em outro hospedeiro. Então, vamos ver um exemplo de uma ferrugem macrocíclica e ciclo completo heteróica. Essa aqui é a ferrugem do como do trigo, causada pelo patógeno Pixinia graminis. Parte dela se dá no trigo e parte se dá na Berberis vulgaris, que nós estamos vendo aqui. Aqui é um aspecto dos diferentes tipos de esporos. Então, olha a complexidade dessa ferrugem, né? Aqui nós vemos o Berberis. No Berberis vulgaris é que se dá a infecção através dos esporos sexuados, os basidiósporos. Vamos lembrar, quando temos esporos sexuados, nós temos maior variabilidade genética. Então, a variabilidade genética se dá na infecção do Berberis. No Berberis, produz estruturas a partir do basidiósporo que infecta, que é denominado pícnia, que nós já tínhamos explicado, né? A pícnia produz os esporos chamados picniósporos. Esses picniósporos, eles germinam e eles podem produzir em uma outra parte da planta uma outra estrutura chamada aécia, que vai produzir os esporos chamados aeciósporos. Esses aeciósporos é que vão infectar a gramínea, no caso o trigo. Infectando a gramínea,
a primeira, né, infecção, se lá no trigo, por exemplo, vai produzir uma outra estrutura chamada urédia. E dessa urédia vai produzir urediniósporos. Como a ferrugem é um patógeno policíclico, vários ciclos vão se dar aqui de infecção, né, no trigo. Em determinado momento, por exemplo, uma colheita ou mesmo de um estresse, vai se originar uma estrutura chamada télia. E dessa télia vai produzir os teliósporos. Nos teliósporos é que vai se dar a origem dessa basídia aqui, segmentada. E da basídia, os basidiósporos que vão infectar o berberis. Então, vamos observar que é uma complexidade. Produz os 5 tipos de esporos em 2 hospedeiros. Nos Estados Unidos, América do Norte em geral, onde o berberis acontece, o berberis vulgaris, há uma caça de tentar exterminar essa planta, visto que ela não tem nenhuma importância econômica. Qual é a vantagem de reduzir, né, acabar com o berberis? É para diminuir a variabilidade da ocorrência dessa doença, né? Por exemplo, ao se estabelecer uma cultivar resistente, ou mesmo um controle ou químico que seja muito específico, evite que crie nova variabilidade desse patógeno que poderia quebrar a resistência para essa doença. Outro exemplo de ferrugem é a ferrugem do café, a Mileia vastatrix. A ferrugem do café não é macrocíclica, ela é microcíclica. Por quê? Só é conhecido até então o café como hospedeiro principal, como biotrófico. Então, no café, você tem a infecção se dá muito por uredósporos, infecta, coloniza e tem vários ciclos, porque ela é uma doença policíclica. Em determinado momento de estresse, por exemplo, muita desfolha, pode produzir o teliósporo e esse teliósporo pode originar os basidiósporos. Mas acredita-se que existe algum hospedeiro suscetível desconhecido. Por quê? No basidiósporo é que vai ter maior variabilidade. Por isso que muitas vezes alguma cultivar resistente que é produzida para cafeeiro pode perder a sua efetividade devido à variabilidade do próprio patógeno, né? O que chama muito atenção. Estudamos os vários filos, agora vamos falar sobre um grupo artificial chamado anamórfico ou imperfeito, ou mitospórico, ou deuteromicetes. Aí vamos colocar qual é o nome mais comum hoje, anamórfico ou mitospórico. Mas nas literaturas antigas, vocês podem encontrar como deuteromicetes ou imperfeitos também. O que seria esse grupo? É um grupo taxonômico artificial, ele não está no filo. Por quê? A reprodução sexual é que dá o nome ao filo. E nesse grupo, a reprodução sexual é ausente, ou ela raramente é conhecida. Por quê? Porque não se estudou ou simplesmente porque só a reprodução assexuada acontece, então se deixou de ter a função de acontecer, né, a importância dessa fase sexuada. Então, predomina somente esporos assexuais, e nesse caso eles são chamados de conídeos ou mitósporos, porque eles são a partir de mitoses sucessivas. E nesse grupo são divididos em 3 classiformas. Os hifomicetos, que é aqueles que os conidióforos, que é aquela hifa que vai originar o conídeo, é solitário, é solto, não está dentro de nada. Já o celomiceto, ou coelomiceto, é um conidióforo dentro de conidiomas, está dentro de um corpo de frutificação. E os aganomicetos, que não produzem esporos. Então, é de grande importância a gente separar nesses 3 grupos, porque
Por exemplo, os livros que a gente estuda, né? Às vezes um livro é só sobre hifomicetos, outro é só sobre celomicetos e outro sobre aganomicetos, de tanta importância que tem os fungos mitospóricos, né? Porque eles são os mais frequentes que a gente acontece aí na natureza ou mesmo na agricultura. Então, aqui é um conidióforo livre do hifomiceto, né? Aqui a gente está vendo o conidióforo e os conídeos. Ou ele pode estar de uma estrutura aqui chamada de, não chega a ser uma estrutura, mas uma formação chamada esporodóquio, como se fossem tufos, né? Chamado de esporodóquio. Ou parecendo um ramalhete de flores, denominado cinêmio, né? É como se eu colocasse os conidióforos todos juntos, como se fossem rosas, né? De um buquê de uma noiva, por exemplo. Cada estrutura dessa aqui seria um conidióforo junto com seus conídeos. Então, essas estruturas ainda estão dentro do grupo dos hifomicetos, porque eles não estão dentro de corpos de frutificação. Já aqui seriam dos celomicetos ou coelomicetos, aqueles que estão dentro de corpos. No caso aqui é um acérvulo e aqui é um piquinídeo. A gente observa aqui, ó, os conidióforos e os conídeos. Aqui com muita dificuldade, mas a gente pode observar os conidióforos dentro desse piquinídeo e os conídeos aqui dentro. Aqui um esquema desses grupos que a gente falou. Aqui o dos conidióforos livres, que são os hifomicetos aqui. Pode estar solitários, como a gente está vendo aqui na primeira linha, ou naquela estrutura que parece uns tufinhos, os esporodóquios, ou como se fossem ramalhetes, esquema do cinêmio. Aqui já seriam os coelomicetos, que podem estar dentro desses acérvulos, como o coletótrio, né, um gênero importante, cilindrosporium aqui, né, ou dentro de piquinídeos, como a filoxicta, a diplódia, a septória. Isso fica geralmente dentro do tecido vegetal. A gente tem que fazer cortes histológicos para observar essas estruturas aí. Então, um exemplo de um coelomiceto é a Gygnardia citricarpa. Aqui é o estroma, né, que é onde a gente vê, né, na lesão aqui do fruto, pontuações pretas. E quando a gente faz esses cortes ultra finos, histológicos, longitudinais, a gente consegue ver o piquinídeo e aqui dentro os conidióforos e os conídeos. Então, a Gygnardia citricarpa é dentro dos grupos dos anamórficos ou mitospóricos e da classe forma coelomicetos. Aqui também um outro anamórfico mitospórico, a alternária, que é de grande importância também. Aqui um exemplo do ciclo da alternária, né, que esse esporo ele entra pela planta e ele pode atacar qualquer parte aérea da planta. E é um patógeno policíclico, né? A gente vê vários ciclos, pode atacar tanto a folha, o fruto, o tubérculo, a haste, né? É um desses grupo anamórficos. O penicílio, né, também é um fungo mitospórico. O cladosporium herbário, né, que ataca, que causa a verrugose do maracujazeiro. Gostaria de destacar sobre a importância dos fungos dito anamórficos ou mitospóricos. Na maioria das vezes, iremos encontrar no laboratório, na diagnose de doenças, a presença desses fungos, ou mesmo a fase assexuada de um ascomiceto ou de um basidiomiceto. Esses são comumente, né, rotinas de laboratório nossa. Como eu já demonstrei para vocês no início dessas videoaulas, a literatura ela nos auxilia bastante. Então aqui, esse livro é o RAP, no caso de 2000, a edição de 2011,
é somente dos fungos anamórficos dos hifomicetos. Quem seriam os hifomicetos? Aqueles que têm conidióforos, que é aquela hifa que origina o conídeo, e conídeo livres. Eles não estão dentro de uma estrutura. Então, aqui para demonstrar para vocês, há diversos, chaves relacionadas a isso. Então, um único exemplar, esse a nível brasileiro, será de grande importância e valia, para a gente fazer a diagnose. Então, é importante observar, por exemplo, o formato desse conidióforo, ou também como que aquele conídeo, que a gente chama conidiogênese, ele é formado, e o tipo do conídeo, o tipo do esporo, São diversas formas, desenhos, Essas classes, essas diferentes chaves, elas nos auxiliam, no caso, para diagnose, No caso desses fungos anamórficos e hifomicetos. Já um outro livro, somente para os coelomicetos, ou chamados celomicetos, os anamórficos, que são assexuais, coelomicetos. Aqueles que estão dentro de estruturas, ou de acérvulos, ou mesmo de picnídeos, Um único livro pode nos ajudar a auxiliar na diagnose de doenças. Então, convido vocês a visitarem livros, bibliotecas, material especializado, sites especializados na diagnose de doenças. Bem-vindos ao estudo dos fungos fitopatogênicos. Essa aula foi preparada para vocês com muito cuidado e com bastante literatura e espero que vocês tenham uma excelente vida profissional. Muito obrigada.